E aí, gente? Como vocês puderam ver, a Vi fez um macarrão com salmão delicioso. A gente comeu enquanto a gente assistia um anime novo que chama Blue Box. Novo pra gente, né? Nunca tinha visto. Super bonitinho, gostei. E eu tenho uma pilha de roupa para dobrar aqui, então eu vou dobrar enquanto converso com vocês. Já tá acabando o dia. E eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que eu tenho pensado ultimamente e que eu não sei se vocês passam por isso também, que é a questão do perfeccionismo. Gente, tô dobrando aqui enquanto converso com vocês, sendo que isso aqui eu estico no cabide. Tô prestando muita atenção, né? Consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, consigo. Enfim, eu sou uma pessoa bem perfeccionista. Eu acho que ultimamente a falta de tempo tem me deixado um pouco menos, mas você percebe que não por opção. É por realmente não dar tempo de fazer as coisas exatamente do jeitinho que pra mim estaria bom, então acaba indo do jeito que dá. Mas então, o que quer dizer que talvez essa questão do perfeccionismo não tá muito bem tratada em mim ainda, né? Mas eu tenho essa questão, assim, desde que eu sou criança, assim, desde que eu me lembre. Eu lembro que, assim, um evento canônico na minha vida, que foi a primeira vez que eu percebi que isso era um problema. Eu era criança e eu tava fazendo um trabalho pra escolinha e eu tinha que pintar um desenho de uns patinhos e tinha que ser em pontilhismo, só com pontinhos. Gente, eu fiquei tanto tempo fazendo isso. Era uma folha sulfite. Eu fiquei tanto tempo pra pintar esse negócio com pontinho e algum dos pontinhos saiu errado do jeito que eu não queria e eu já tava no fim da minha pintura e aquilo pra mim foi o fim da picada. Nossa, eu lembro que eu chorei. Criança, né, não sabia lidar com essa sensação e aí eu lembro que meu pai falou assim: Pedro, você não pode ser perfeccionista desse jeito, tá lindo o desenho. E no fim das contas depois eu tive que entregar aquele mesmo porque não dava tempo de eu refazer e foi super elogiado, mas foi a primeira vez eu acho que eu ouvi essa palavra ou que eu tive o entendimento do sentimento que eu tava tendo, de como aquilo tava, depois eu vi que foi um exagero, que tava bom, eu não precisava ter me sentido daquele jeito, e que teve um nome pra isso, que era perfeccionismo. Então, gente, evento canônimo que eu descobri um problema que eu tinha. Qual foi o de vocês? Mas enfim, e isso é algo que eu sempre tenho que lidar, até com relação a, por exemplo, os vlogs ou um vídeo que eu tenho que postar, sempre tem alguma coisa que eu acho que pode melhorar e eu tenho que meio que lutar contra isso, e aí já vem até uma questão um pouco de síndrome de impostor, sabe? De achar que não tá bom, ou de duvidar que eu vou conseguir fazer. Mas por que que eu fiquei pensando em tudo isso essa semana, me trouxe essa reflexão assim, né? Porque eu tava assistindo um vídeo do Arthur Miller, os vídeos dele são sensacionais, e esse último vídeo que ele postou é assim, Absolute Cinema, que eu fiquei muito inspirado, assim, impressionado com esse vídeo. Mas nesse vídeo ele tá com esse amigo dele, que chama Henrique Odd, e ele tem um canal no YouTube também, eu tava assistindo, e aí o Arthur no final ele fala desse amigo, e ele fala que é o canal de vlog preferido dele, e aí eu, né, como vocês sabem que amo vlogs, eu fui atrás do canal dele. E, gente, sensacional. Sensacional o canal dele. Tinha poucos vídeos, tinha uns 6 ou 8 vídeos, eu praticamente maratonei tudo em 2 dias. Nossa, eu fiquei muito inspirado, assim, pelo jeito como ele mostra as coisas, pela forma de edição dele. Só que aí eu vi que o último vídeo dele faz, tipo, 3 meses, foram postados, e aí um dos títulos dos vlogs era, tipo, o vlog que eu não queria postar. E aí no que eu fui assistindo, tipo, ele foi mostrando como ele tinha essa dificuldade de postar um vlog, porque pra ele não tava bom, não tava legal. Esse vlog ele demorou tipo 10 dias pra postar. O que ele postava ele meio que até chorava depois. Não sei se às vezes de felicidade de estar no ar, alguma coisa que ele criou, mas acredito que nesse ele realmente não tava satisfeito com o resultado, não tava gostando. Só que aí eu fui nos comentários e tinha muita gente elogiando ele, falando que era muito bom. E eu mesmo, tipo, eu fiquei muito inspirado por esses vídeos dele. Facilmente se tornou, com poucos vídeos que ele tem, já um dos meus canais favoritos. Eu espero que ele volte a fazer mais vídeos. Mas ele tava desanimado com os vídeos. Aquele que ele não queria postar, no fim das contas, amigos dele falaram que eram dos vlogs que eles mais tinham gostado. Era justamente o que ele não queria ter postado, né? E eu comecei a pensar, nossa, eu sou assim também. Eu acho que não tá bom o suficiente. Posto meio contrariado, aí, tipo, geralmente eu não mostro pra Vitória, né? A versão final, enquanto eu tô editando, do vlog que vocês assistem aqui, do nosso canal. Depois de pronto, a gente bota na TV e assiste juntos. E ela sempre gosta, ela sempre me anima, assim, nossa, que legal, ficou super legal. Meus pais também sempre elogiam. É muito legal que eu tenha esse apoio tão perto, né? Mas vocês mesmo, o pessoal que acompanha mais toda semana, sempre deixa um comentário legal. Mas toda semana, quando eu vou assistir, eu falo, putz, não ficou legal isso. Ai, não gostei da coloração. Ai, não sei. Sabe, eu nunca tô satisfeito, parece. E esse mesmo desânimo que batia nele, no Henrique, bate em mim semanalmente, tá? Então, quando não tem vídeo aqui, 2 semanas sem vídeo, provavelmente 2 motivos. Ou eu realmente tô muito lotado de serviço, ou eu dei uma desanimada. E é o mesmo com a questão do, por exemplo, do nosso clube do livro. Tive muito
muita sensação de que não tinha surtido nenhum efeito, sabe? Ou de que ninguém tava acompanhando. E quando eu postei falando um pouquinho, né? Falei só um pouco, às vezes eu acho que eu tô falando sozinho aqui e tal. Teve comentários falando que não, me incentivando a continuar postando, falando que baixaram o livro, ainda só não teve tempo de ler e tal. E aí nesse dia, tava um casal de amigos aqui e essa nossa amiga falou, eu também baixei o livro, mas ainda não li. E eu pensei, nossa, eu até falei pra ela, nossa, você baixou? Ela conheceu o livro por causa que eu trouxe aqui e ela baixou e possivelmente ela vai ler em algum momento. E é uma amiga próxima nossa, então é legal também ter esse feedback de perto, mas também é legal ter o feedback de vocês. Se não tivesse essa possibilidade de eu ver o que vocês falaram, eu provavelmente teria pensado que não ficou bom o suficiente, que não tá surtindo efeito, que ninguém tá gostando, enfim. São os pensamentos que vêm na minha cabeça. E aí foram contrapostos, né? Mas eu fico pensando, se tem, sei lá, 9 pessoas que comentam e 200 que assistiram, essas outras 190, de alguma forma foram impactadas também, né? Assim como eu que assisti esses vídeos do Henrique, fui muito impactado pelos vídeos dele. E ele nem sabe. Então eu fiquei pensando assim, né? Realmente o perfeccionismo, síndrome de impostor rouba muito da gente. Ou muito do que a gente poderia compartilhar com as outras pessoas. Então eu tenho isso em mim, assim, que eu gosto muito de criar coisas. Só que tem esse outro lado meu que me trava. Enfim, uma coisa pra sempre estar atento, talvez, e sempre contrapor, sempre lutar, porque não sei se é algo que some, ou se é algo que é simplesmente uma característica minha e que é uma parte de quem eu sou. Não é uma parte necessariamente boa, mas talvez não mude, mas o que pode mudar é o modo como eu lido com isso, e eu sempre lembrar quando eu senti isso, eu falo, não, isso que eu tô sentindo não é necessariamente verdade, sabe? É que nem questão de ansiedade. Tem uma letra de uma música da Meg Rogers que fala, esse carrinho de corrida que fica correndo em volta do seu coração sempre vai ser parte de você. Que é, né, essa ansiedade. Pode não sumir isso de você, mas você pode ter meios de lidar com isso. Enfim, fica aí também o encorajamento. Se algum de vocês querem criar alguma coisa, comecem a criar, porque o impacto que a gente tem na vida das pessoas, muitas vezes a gente não vê, mas ele existe. Mas é isso, essa semana tá muito legal, é meu aniversário, a gente vai ver amigos, minha família vai vir pra cá pra gente comemorar, depois eu volto. Agora eu vou guardar essas aqui que eu só estiquei, que eu lembrei que eu estico no cabide, que eu não dobro, e aí depois, outra hora eu volto pra falar com vocês mais. Falei, hein, mais que o homem da cobra. Comecei a falar, tava de dia ainda, agora já tá de noite. Jesus. Olha aqui o que a gente colocou. Deixa eu acender a luz. A gente colocou aqui em casa, a gente não, né? A Vi pegou uma das plantinhas que fica lá na sala e colocou aqui no quarto. A gente quer começar a decorar aqui, que tá muito sem decoração, né? Então a gente quer colocar alguma coisa aqui pra tampar esses furos, que é de TV, mas a gente não quer colocar TV no quarto. E aí uma das plantinhas que ficou lá na sala a gente trouxe pra cá, ó. Pendurou aqui com esse coisinho pra ficar assim. Ficou bonitinho, né? Gostei. Gente, na véspera do meu aniversário eu e a Vi saímos à noite com os amigos e foi muito bom, nossa. Nessa noite eu descobri um nicho da internet que eu não conhecia, o de vídeos de quiz no YouTube. Nesse aqui a gente tinha que escolher a melhor música de cada ano, então 2024, 23, 22 e assim por diante. E a gente tava muito empenhado nisso, como vocês podem ver. Ai, Flowers, né, gente? Foi a música que dominou o ano. Essa aí, grita mais. No dia seguinte foi o meu aniversário. A gente tinha que trabalhar um pouco também, então a gente veio pra um cafezinho trabalhar daqui. Depois meus pais chegaram, eles estavam no dentista, então aí a gente ficou um pouquinho lá perto, bem gostosinho. E aí a gente voltou pra Rio Preto, porque a gente ia comemorar à noite o meu aniversário. Não, é do aniversariante. Verdade. Eu nem tinha pensado. Você pode, Júlio, comer com ketchup hoje? Com ketchup sempre eu posso. Com seus dentes novos? Aí observem. Isso aqui. Aí você coloca aqui um montinho. Vinhal. Eu não me filmar aqui. E a Júlia me deixou um, nenhum era meu, aí eu comi o seu. Aí ele levou meu pão de mel, eu fiquei sem. Eu não levei, ficou isso aqui no carro, eu não peguei.
A nossa amiga veio aqui em casa, a gente tava tomando um café da tarde com ela e agora a Vi e ela desceram pra fazer cerâmica, né? É a Giovana, que vocês veem quase toda semana no vlog. E agora eu vou dar uma geralzinha aqui nessa mesa e depois eu vou voltar a editar o vlog, esse vlog inclusive que eu quero postar no domingo. A gente pegou suco de açaí com laranja do Moenda, uma delícia pra quem é de Rio Preto. Só que eu acabei de saber, que eu não sabia o preço disso aqui, gente, R$40. Uma coisinha desse aqui, ó. E a torta de frango, que eu não gravei, mas felizmente eu tirei uma foto pra mandar pra um amigo nosso que a gente tinha falado dessa torta pra ele. E eu falei, eu te mando uma foto pra você ver. Então eu vou deixar aqui. Gente, sensacional essa torta. Maravilhosa. Mas aí a gente tava falando, né? Comendo e falando. E aí a Giovana perguntou por que que eu não como fruta. Porque, pra quem não sabe, eu e a Giovana estudamos juntos na faculdade. Então, a gente já se conhece faz 9 anos. 9 anos, meu Deus do céu. E aí, não, ó, sinceramente, é pra acabar com o pico do Goiás, né? Eu tô falando faz muito tempo aqui com vocês e com a câmera traseira eu não vi que tinha acabado o meu armazenamento. Eu falei com vocês sobre seletividade alimentar, eu derrubei suco de açaí no estofado do banco, eu limpei e não gravou nada, gente, não gravou nada. Agora eu vou repetir tudo. Enfim, eu tava falando que ela me perguntou por que que eu não comia, né? Isso foi sempre uma questão pra mim. Eu como bem verdura, eu como bem legume, salada. Antes eu não gostava, hoje eu já super aprendi a gostar de vários tipos de salada, mas fruta pra mim não vai, não desce, é uma questão de textura, assim, não é nem sabor, tipo, se for uma vitamina, bater, sabe, o bolo do sabor e tal, beleza. Mas a fruta em si, pra mim, o que pega é a textura. Então, por exemplo, pera, que faz muito, sabe, ou pepino, banana, que é muito molenga. Então, pra mim, é uma questão de textura mesmo. E eu conversando com a Vitória outro dia, isso nunca foi, ela disse que isso nunca foi uma questão pra ela. Então, tipo, tem pessoas que isso nem sequer passa pela cabeça, né? Ai, eu não gosto disso por causa da textura. Mas pra mim isso é uma questão. E por muito tempo eu achava que era frescura, ou que era, sei lá, né, falta de vontade minha. Mas ultimamente bastante gente tem falado sobre seletividade alimentar, né? E sinceramente eu acho que eu tenho, porque é uma explicação que, tipo, conforme eles vão contando as coisas deles, eu vou falando, nossa, eu também sou assim, eu vou me identificando. Enfim, aí elas até sugeriram de fazer, pra eu começar a provar e tentar ver, tentar me desafiar mesmo a provar, a expandir, né, o meu paladar. De eu tentar, tipo, 3 mordidas por fruta, até eu decidir realmente se eu gosto ou não. Eu acho que é válido, é uma coisa válida, mas vamos ver como que vai ser. Algum de vocês tem essa questão, tipo, às vezes alimentos que vocês nem provaram, mas que você fala, não gosto. E não vai, realmente. Não é uma frescura, gente. Se eu conseguisse explicar pra vocês o que que acontece dentro da minha cabeça. Mudando de pato para ganso, hoje eu vi um post falando sobre empresas que testaram fazer 4 dias de trabalho em vez de 5, em vez de 6, né? E as empresas que testaram isso diz que tiveram bons resultados na produtividade de tudo, assim, sabe? Trabalha de terça a sexta, e aí 3 dias de fim de semana, ou de segunda a quinta, e aí a partir de sexta já é o fim de semana, né? E todos os resultados das empresas que tentaram e que continuaram, tipo, 90% das empresas que tentaram, elas continuaram, optaram por seguir esse regime. Eu vou deixar o arroba da pessoa que postou aqui, aí vocês podem procurar pra ver. Mas aí eu comecei a pensar como que eu poderia incorporar isso com a gente, assim, né, lá fora. Mas, tipo, a gente sendo autônomo, velho, se a gente não tá fazendo, quem está fazendo, entendeu? Tudo bem que a gente tem, por exemplo, os nossos professores da nossa escola, mas a parte administrativa é tudo eu e a Vitória. Então, se na segunda-feira eu não responder o WhatsApp Business, os clientes, os interessados, eles não vão ter resposta, simplesmente, porque não vai ter quem responda. Mas que seria uma maravilha ter 3 dias de fim de semana, isso seria, hein, gente? Ainda mais que o nosso domingo é muito atípico, porque a gente serve bastante na igreja, então acaba sendo, não é um dia de descanso pra gente, que nem a maioria das pessoas que descansam no domingo, a gente não. Então a gente tenta tirar, tipo, a segunda de manhã, e ainda assim, eu não consigo muito tirar. Mas se pudesse, tipo, começar a semana realmente pra valer na terça, nossa, seria ótimo, porque aí segunda dá pra dar uma descansada no domingo. Enfim, pensamentos mil. Agora eu vou pra lá terminar de editar esse vlog. Mas vai na hora do... tem que colocar um disclaimer aí, falar, ó, não reproduza nada do que a gente fizer. Se você estragar uma peça de salmão, não vai nos responsabilizar, né? Porque a gente come qualquer coisa.
Eu vou contar a história desse jantar aqui pra vocês. Esses são dois amigos que a gente se vê assim praticamente toda semana. E cada semana a gente decide comer alguma coisa ou fazer, né? Geralmente a Via e a Giovana que fazem. E dessa vez elas fizeram esses sushis aí e onigiri. Tava uma delícia. A gente tava fazendo aquele desafio do Gym Rat, vocês lembram? Pois bem, a recompensa era ir pra um restaurante e o restaurante tá fechado, minha gente. Não fomos. E aí a gente comeu em casa mesmo. Depois a gente escolheu outro restaurante.